Meus queridos irmãos, graça e paz. Olha, tem sido maravilhoso estar aqui falando com vocês a respeito da graça de Deus. E eu espero que venha sendo maravilhoso para você também ouvir falar da graça de Deus. Olha, alguém disse que a essência da teologia é a graça e a essência da ética é a gratidão. Todavia, eu quero falar um pouco sobre graça numa perspectiva de nos responsabilizar ao lidar com um presente tão dadivoso como esse. Sabe, nós temos visto aqui sobre a carta a Tito, no capítulo 2, versículo 12, fica evidente que a graça ela nos dá poder para negar, para abrir mão, para renunciarmos, mas também nos dá poder para viver. Ela nos traz vida, e o poder que vem da graça é o poder da esperança, da paciência e da perseverança. Olha, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, vai dizer algo sobre a graça. E diz assim as Escrituras: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que convite! Olha, o versículo 1 do capítulo 6 diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. O que seria receber a graça em vão? É não entender o propósito que a graça de Deus cumpre em nossas vidas. Então, como eu tenho dito desde o início, escute isso: o conhecimento daquilo que lhe foi dado gratuitamente tem que ser buscado, e é por isso que nós temos nos encontrado aqui. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, vai dizer algo mais sobre esse entendimento que nós precisamos ter como igreja ao lidarmos com essa graça maravilhosa. O versículo 9 do capítulo 8 vai dizer o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Olha, Jesus Cristo se fez pobre, e a graça nos revela esse amor que levou Jesus a nascer uma manjedoura, uma jumentinha, uma cruz. Mas o que se fazer pobre aqui não diz respeito a coisas materiais, diz respeito a assumir a forma humana. Ele levou sobre si em graça, e esta é a graça que nós conhecemos, todos os nossos pecados. No capítulo 9, versículo 8, vai dizer o seguinte, ainda sobre a graça de Deus: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência desta graça, superabundeis em toda boa obra. Olha, nós já temos visto até aqui que nós não fazemos boas obras porque somos salvos. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos fazemos boas obras. Sabe,
E nós podemos abundar tanto na graça, a graça pode aumentar, como também as boas obras podem aumentar pela capacitação da graça. Você abunda em toda a graça para que você superabunde como a graça superabundou na sua vida em toda boa obra. O que isso significa? Quando você não sabe aquilo que lhe está disponível, você não desfruta. Então entenda isto. Você pode ir mais além pelo conhecimento da graça. Agora, por que é importante nós compreendermos mais profundamente a graça? Porque a graça não foi de graça. Ela custou um sangue precioso, sangue puro, sangue vivo, sangue quente, que é o sangue de Cristo Jesus. E se nós não entendermos isso, corremos um grande risco, segundo o que está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, que diz assim: por isto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Revelação esta que nós temos tido por estudo pelas Escrituras, revelação que ainda está para nos surpreender. Toda esta revelação vem por meio de Cristo. Então espere inteiramente na graça. Você só frustra a graça quando você tenta ser justo pelas suas próprias forças. Espere inteiramente na graça. Por isso que Judas, versículo 4, é um só capítulo, fala que muitos têm transformado em libertinagem a graça de Deus. Então não pense que graça é licença para pecar e nem desculpas para nós vivermos numa vida de pecado. Não faça graça com a graça, porque ela traz uma responsabilidade sobre nós. John Flávio, ele disse o seguinte: a graça faz a promessa, a providência efetua o pagamento. Sabe, a graça é um presente. O salário do pecado é a morte. Então não transforme a graça em libertinagem. Você frustra a graça tentando ser justo pela sua própria força. E Deus odeia justiça própria. Nós conhecemos Isaías 64:6, mas Lucas 16:15 fala algo muito sério, para que nós não venhamos nos fiar em nós mesmos, nas nossas próprias forças ou na nossa própria justiça. Lucas capítulo 16, versículo 15, vai dizer algo mais sobre a graça, e nós estamos aqui estudando sobre isso e nos deleitando nessa revelação para um relacionamento mais puro, mais genuíno e mais sincero com Deus. Lucas 16:15 vai dizer o seguinte: olha, fique firme você que está aqui para estudar. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem se anunciando o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Lucas 16, eu li o versículo 16. Agora veja o versículo 15. Esse esforço, cuidado, não confunda. Esse esforço não é esforço humano, é por uma capacitação. Mas Jesus lhe disse:
vós que justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês querem fazer isso, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Deus odeia justiça própria, você querer se justificar diante dos homens. Deus conhece aquilo que é elevado no coração do homem. Na verdade, a graça, ela não admite justificativas, nem culpas, nem desculpas. Mas nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Olha, Gálatas 5, versículo 4, fala sobre o cair da graça. O que seria cair da graça? Cair da graça não é cair em pecado, mas é parar de depender de Jesus. Porque pecar, todos nós pecamos, mas quando você cai da graça, você nem mesmo sabe que tem um trono da graça ao qual recorrer. Eu vou fazer questão de ler Gálatas 5, versículo 4 para você. Gálatas, capítulo 5, versículo 4, que diz assim, eu estou abrindo a minha Bíblia e você que está estudando, é claro, espero que esteja também abrindo aí a sua Bíblia. Gálatas 5, versículo 4, diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes ou tendes caído. Ou seja, se você quer se justificar na lei, se você quer se justificar nas obras, você parou de depender de Cristo. Isso não é cair em pecado, é parar de depender da graça que nos é suficiente. E Hebreus 10, 29 é um texto muito pesado. Por isso que o tema hoje é lidando com a graça. Escute isso. Hebreus 10, 29. Eu vou fazer questão de ler o 28 e o 29. Hebreus 10, vou fazer questão de ler o 28. Hebreus 10, 8, 28 e 29. Olha o que diz as Escrituras. Diz assim, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O que é ultrajar o Espírito da graça? É insultar a obra perfeita de Cristo na cruz. Nós dependemos da graça. Então é diferente o transgredir da lei. Ele trazia consequências, mas o negligenciar a graça também traz consequências. Então escute, viva pela graça, porque a graça te basta. Não queira se justificar. Sabe, creia na justificação de Cristo, porque a graça reina pela justiça de Cristo. E nós encerramos aqui com Romanos 5, versículo 20. O governo da graça sobre nós é este. Romanos 5, versículo 20. E diz assim esse texto maravilhoso. Romanos 5, 20. Ele vai dizer o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como
pelo pecado, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Reinasse a graça pela justiça. Essa é a justiça de Cristo para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É baseado neste versículo que nós podemos afirmar que a graça reina pela justiça de Cristo. E esse reino da graça pela justiça de Cristo é o governo de Cristo sobre nós. Que privilégio! Onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, porque Ele assim nos revelou essa graça e essa justiça na sua palavra. Olha, vamos para um próximo capítulo aí sobre a graça de Deus, mas ore ao Senhor para que você compreenda essa maravilha e não ignore que custou o preço de sangue. Um forte abraço, amamos vocês em Cristo. Avançar.